Boa noite para todos. Jesus possa nos abençoar em mais esse encontro que nós idealizamos e estamos empreendendo já há tanto tempo, nas sextas-feiras, para o estudo da doutrina espírita, a partir do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Nós iniciamos dando as boas-vindas para todos. Aqueles que estão vindo a primeira vez se sintam acolhidos. Os nossos irmãos que se encontram em seus lares, na rede Amigo Espírita e as demais transmissoras, possam, nesse momento, todos nós, fortalecer esse ideal de estudar a doutrina e viver o Evangelho. Que a nossa noite possa ser pródiga para todos, de bênçãos, de recursos, que nos auxilie, nos fortaleça, mas também esclareça aquelas questões que nós necessitamos quanto ao desenvolvimento da nossa evolução espiritual. Portanto, que Jesus nos conceda tudo de bom nessa noite. Bom, gente, nós estamos trabalhando com o Livro dos Espíritos, essa obra que foi editada em 18 de abril de 1857, obra que fundamenta todo o corpo doutrinário espírita. Nós estamos trabalhando na segunda parte da obra, no capítulo 6º, que é intitulado Vida Espiritual, e no tópico Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos. Nós trabalhamos na última semana a questão 245, 246, 247, quase que fomos para o Guinness Book. 3 questões numa reunião. Mas não fomos para o Guinness Book, sabe por quê? Porque a 247 a gente só passou um pouquinho, não é, Dora? Então hoje nós vamos reler as 2 da semana passada, mas vamos focar na questão 247 hoje. Se for possível, a gente caminha mais um pouco na 248. Então, aqueles que gostam de acompanhar, nós vamos reler, então, a pergunta 245 em diante. Nós estamos com a tradução da Federação Espírita Brasileira, a mais recente, do companheiro Evandro Noleto Bezerra. Então, vamos lá. Questão 245. A visão dos espíritos é circunscrita como a dos seres corpóreos? Resposta: não. Ela reside neles por inteiro. Questão 246. Os espíritos precisam da luz para ver? Resposta: veem por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aquelas em que podem achar-se por expiação. Então, antes de entrar na 247, pequenas pinceladas. Então, nós trabalhamos na semana passada e vamos retornar, lembrando que a visão dos espíritos não está circunscrita como a nossa, que depende da dos nossos olhos, né? Da nossa visão, que é, obviamente, circunscrita dentro de um espaço dimensional. Certo? A gente tem um alcance nesse raio possível dentro das nossas limitações. Para os espíritos, a visão não fica circunscrita como a nossa. Os espíritos, portanto, veem com a alma, veem por inteiro. Então, aqui, para mim detectar a chegada do companheiro aqui agora, eu estou objetivando. Mas eu não estou vendo o que está acontecendo aqui na retaguarda. Não é isso? Para o espírito não tem essa limitação. Ou seja,
ele tem uma dinâmica de 360 graus aqui. Vou dizer assim só para a gente entender de uma forma assim bem simples. Ficou claro? Na questão 246, os espíritos precisam da luz. Se apagar a luz, nós não vamos registrar nas imagens, porque a luz nos auxilia, não é? Nas impressões. Se ficarmos na penumbra, vamos ter dificuldade. Para os espíritos, acontece da mesma forma? Não. Os espíritos não precisam da luz, porque eles veem por si mesmos. Veem com a própria luz íntima. Ficou claro? Para eles não há trevas. Quer dizer, não há escuridão que impeça-os de ver. Vírgula. A não ser aqueles em que podem achar-se por expiação. O que vem a ser isso? O espírito está naquela condição de de penúria, de sofrimento, processos de expiações dolorosas, em regiões espirituais complexas. Então, nestes casos, podem estar numa condição de não ter a impressão da luz. Ficou claro? É aquela afirmativa do Evangelho. Aí haverá pranto e ranger de dentes. Que nós, por uma questão ancestral, temos como aquela ideia do inferno, né? Naquelas regiões de total escuridão, de muito sofrimento. Elas existem? Existem. Não com a configuração do inferno como uma situação definitiva. Mas há regiões, há situações em que o espírito vive dificuldades e uma das mais complexas é não ter acesso à luz. Porque ele estará mergulhado no cipoal da sua própria consciência, que estará trazendo para ele muitas dificuldades. Trazendo para ele não é no sentido de que vem de fora. A consciência está dentro da gente, somos nós que podemos entrar num circuito de um remorso complexo. E o remorso diz circuito fechado, remoer. Né? Só não sai daquela faixa. Então, são situações complexas que o espírito, até pela própria questão de não ter essa questão didática do tempo, do dia e da noite, ele se perde no sofrimento. É como se tirasse um referencial. Por isso é que Jesus fala, e aí haverá pranto e ranger de dentes. Você perde a noção geral do espaço e do tempo. Eu sempre uso uma metáfora que nos ajuda, pelo menos a mim. Aqueles filmes que o indivíduo fica encarcerado lá na masmorra, né? Sem acesso a nada, de repente ele vai lá marcando o dia e a noite. Né? Por que ele faz isso? Né? Por que faziam isso? E deve fazer até hoje, eu não sei. Para não perder o referencial espacial, perder a noção do tempo e do espaço. Por exemplo, nós temos uma história muito triste que viveu o espírito que na época a personalidade dela era Joana de Castela, rainha de Espanha, filha de Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Que ela tinha um processo complexo de mediunidade, estrambelhada, enfim, mas como na época não se entendia o fator mediúnico, dessa percepção, desse sensório do médium que capta o mundo espiritual, eles a classificaram como louca. E diga-se de passagem, ela sendo louca, seria interessante até para tirar dela a condição de reinar. Soberana, herdeira do trono de Castela Velha e Castela Nova. Né? E por interesses políticos do marido de então, do pai. Não é? Então definiram como louca. E aí internaram-a num castelo uma cidade pequenininha que chamava Tordesilhas.
E ali ela ficou 45 anos. E aquele que, principalmente no início, que tinha a responsabilidade de zelar pela prisão, pelo cárcere dela, colocou ela numa situação de perder o referencial de tempo. Ela ficava numa escuridão plena, dentro de um quarto fechado, com uma filhinha de 5 anos de idade. De vez em quando ela tinha acesso a essa filha. Né? E eu estou me referindo a uma das vidas de Francisco Cândido Xavier. Isso se deu, o nascimento foi em 1479, é isso mesmo, 79, e Joana desencarnou em 1545, lá nessa situação. Então, estudem a história, porque estudar a história mexe muito com painéis, que possivelmente tem a ver até com a nossa própria trajetória. Então, não ter luz é complexo. E se vocês se recordarem, na semana passada, nós trabalhamos o capítulo 4 de João, que também voltamos a ele, não, melhor dizendo. Nós trabalhamos João, João, vocês se recordam? João 10, João 11, isso mesmo, está marcado aqui. João 11, 9. Querem ler? Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então, se vocês se recordarem, nós fizemos uma pequena interpretação e ela encaixa exatamente aqui agora para nós. A necessidade do discípulo é procurar andar de dia. É o caso aberto, mas nós viemos para a reunião, está de noite. Nós estamos querendo dizer o seguinte, andar de dia é no sentido de buscar clareza, de entendimento. Jesus é o referencial da nossa evolução, ele é o sol da imortalidade. Então nós, quanto discípulos, ou pretensos discípulos, não podemos abrir mão de seguir a luz dele. Eu sou a luz do mundo, aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão luz da vida. Porque se não buscar esse tipo de clarificação, por nós ainda estarmos numa situação ainda tão de retaguarda, somos espíritos ainda com tantas dificuldades, nós não temos ainda aquela condição de manter a iluminação própria o tempo todo. Me chega aqui a seguinte impressão e eu repasso. É como se a nossa luz fosse lusco-fusco. Tem hora que ela brilha, tem hora que ela brilha, apaga. Porque nós ainda não temos fôlego para nos manter numa condição intacta, de segurança plena, de vivência evangélica inquestionável. Não. E quem buscar isso vai sofrer. Vai se decepcionar. Mas como assim? Eu não posso lutar para o meu progresso? Não. Aí é uma outra coisa. Lutar pelo progresso é caminhar na direção da luz. Agora, ter a pretensão de espargir luz, meu amigo, vai sofrer, porque não é assim que se dá. Aí vocês se recordam de André Luiz? Se não me engano, o livro Libertação. Ele, num determinado movimento, ele vai atender uma pessoa, aí ele começa a perceber que das mãos dele começa a espargir luz. Ele se assustou, porque ele estava acostumado a ver a luz dos benfeitores espirituais atendendo os sofredores, e ele ficava envergonhado com a luz dele. Então, no início, né, imagina o que passa pela cabeça. Né? Helena, fica aí, porque senão eu vou ficar de costas para você. Aí, diz que abacaxi, como é que é? Abacaxi não tem costa? Tem um negócio assim? Abacaxi não tem costa? Anjo não tem costa? Ah, então, pois é, então fica aí que eu fico olhando para você. Né? É mais delicado. Mas pensando no seguinte, ele ficava observando a luz do outro, e ele mesmo não tinha. Mas ele percebeu que não tinha que ficar preso naquilo, porque aqueles que irradiavam luz no mundo espiritual é porque tinham condição, autoridade, isso é conquista. Então ele desconectou disso e voltou para o trabalho que lhe competia. O tempo foi passando, até que
De repente a luz começou a espargir, e ele falou assim, mas que é isso? Ele ficou admirado. Aí na hora que ele ficou admirado, a luz apagou. Deu? Ele ficou admirado, a luz, ó, sumiu. Ou seja, a luz vai se espargindo a partir do momento que você expressa com autenticidade. Entendeu? Mas no momento em que ele presta atenção, a luz diminui, isso representa exatamente o que a função da vaidade. Na hora que você entra na sintonia da vaidade, você perde a autoridade. Entendeu? Por isso é que nós espíritas somos muito cuidadosos com isso, até no nosso meio. Elogiar pouco, incentivar uma coisa. Mas vamos devagar, né? Uma coisa eu falei assim, pô, Dora, que bom que você está aqui. A outra coisa eu falei assim, nossa, Dora, mas você é admirável. Você, olha, atrapalhou o processo todo. Primeiro, quem está falando está bajulando. Se tiver bajulando, né? Porque tem uns que falam só para ver o que vai dar. Né? E o outro, você não sabe como é que o companheiro vai receber. Porque se ele não tiver segurança, até para bom é o Pai que está no céu, como disse Jesus, se ele entrar nessa sintonia, cai todo mundo. Deu? Porque nós ainda não temos sustentação. André Luiz diz que os seres humanos, é difícil você manter uma conversação de 5 minutos edificante. É difícil manter 5 minutos de conversação edificante. Imagina várias horas a gente conversando. Perde a sustentação, daqui a pouco está falando mal do outro, daqui a pouco está dizendo que o governo não presta, o casal aberto. Não, mas é isso mesmo. Daqui a pouco vai falar da inflação, daqui a pouco fala disso, daqui a pouco, no salão de beleza, sexta-feira. Jesus toma conta. Né? Jesus, aqui no Brasil tem salão de beleza, né? Na Europa você não tem isso não. O povo tem mais dificuldade nessa área. É, minha filha, o capital é outro. E aí, as donas que tem que cuidar de si mesmo. Mas voltando, e é melhor, porque no salão de beleza, ai Jesus, 5 minutos cuidando do cabelinho, daqui a pouco já, como é que fala o católico, do interior? 5 minutos já teceu o rosário todo. Já falou o que o filho faz, onde que o marido trabalha, costuma contar quanto que ganha, falar que ele maltrata, né? E por enquanto eu estou no salão de beleza feminino, porque no salão de beleza masculino é melhor a gente voltar para o evangelho. Deu? Captaram? Então como é que a gente pode ter essa pretensão de andar de noite? Então tem que tomar cuidado. E andar de noite é porque tropeça, não é? É porque a gente vai lidar com forças que a gente ainda não consegue lidar. Espírito superior, que essa questão de luz não é o importante, porque eles veem em todas as partes, né, com a alma. Espírito superior opera em regiões cavernosas, em faixas de treva. A gente fica pensando, os espíritos superiores devem estar olhando para o espaço, viaja para cá, viaja para lá. Não é? Imagine como é que é as férias dos espíritos na categoria de Jesus, por onde que eles passeiam. Como é que a gente é infantil, né? O espírito superior está operando para auxiliar aqueles que estão na treva. Isso é para a gente refletir e rever essa condição nossa de querer fugir do problema. Ou querer resolver alguns problemas. Ah, mas não tem que resolver? Tem. Mas com uma visão de Deus. E não com a precipitação dos homens. Com a insatisfação de querer resposta. Então, se a dificuldade existe, procuremos olhar que atrás dela tem um conteúdo importante para alguém, que pode até ser para você mesmo. Marco Aurélio, a palavra é sua. Vamos voltar para o tema, fala aí. Eu estava lembrando, não sei nem se vou sair do tema não, mas lembrando aquela parte que você falou do André Luiz, sobre a luz, né?
Sim. Aí eu me lembrei daquela parte também que dos discípulos quando estavam caminhando com Jesus nas águas, né? E Sim. teve aquela dúvida, começou a afundar. Pedro. Então aí eu relacionei com a questão da fé também, né? E teve a dúvida, duvidou, acho que mais ou menos essa conexão que eu fiz com o André Luiz. Muito bem, é isso mesmo. Por isso é que a fé, ela é o sustentáculo da alma. O Emmanuel diz que uma das piores condições que o indivíduo pode chegar é a posição de não ter fé. Não ter fé no sentido, não é fé religiosa, mas de confiar que existe possibilidade. Então, observe, quando Jesus vai visitar o barco dos discípulos, à noite, né? E anda por cima das águas, ele, pela categoria dele de espírito puro, né? Numa condição máxima para nós aqui da Terra, ele manipula a energia com muita tranquilidade, poder da mente. Anula a gravidade. Na época, né? Hoje a gente estuda. Isso é possível. Mas nós não conseguimos ainda. Porque a gente não sabe lidar com a matéria bruta. Como é que você vai trabalhar com matéria essencial? Captaram? Como é que você vai trabalhar com matéria essencial se a gente não sabe? A matéria bruta para nós é motivo de atirar no semelhante. A matéria bruta para nós é motivo de construir um avião para jogar bomba. Matéria bruta, enfim, é para criar dificuldades das mais variadas. Então nós temos que sofrer os impactos da matéria, que está palpável, que é plausível, que é objetiva para nós, para que a gente possa entender o poder da fé. Você tem que aprender a lidar com a matéria acreditando que você pode. Então o parafuso está difícil de você apertar, você tem que confiar que você vai conseguir. Muitas vezes você larga para lá, chama alguém, eu pago. Papai, me ajuda aqui que eu não dei conta. Na realidade está fugindo do problema, está pedindo ajuda para o papai chegar e falar assim, e te ajudar. Não, meu filho, você pega o parafuso, a chave de fenda, você tem que ter paciência. Se você não tem habilidade, você tem que insistir. Você vai furar o dedo, você vai entortar o parafuso, vai perder a rosca, mas você não pode desistir. Aí daqui a pouco você pega o parafuso, você pega a chave de fenda e você está olhando para o lado de fora e parafusando aqui, porque você já dominou o negócio. A partir do momento que você já dominou aquilo, a vida vai te dizer, agora vamos trabalhar em outras frentes. Cada vez mais sutis. Então, no mundo superior, o espírito encarnado, não é? O espírito encarnado, ele não vai trabalhar na pedreira, não, quebrando pedra. Trabalhar na mineradora aí. Aqui em Belo Horizonte, né, graças a Deus, nós temos muitas. Não é? Elas vão comer na serra toda assim, de fora a fora. Mas não tem problema, não. Eles tiram o minério, aí depois eles voltam, vão plantar as árvores. Aí reencarna como ecologista, político, mas não, eles estão desmatando. Problema não. O Casalberto tem problema, nós temos que batalhar pela saúde do planeta. Tem mesmo. Essa consciência ecológica faz parte de um processo evolutivo. Agora, você levantar a bandeira, você pode apostar, foi aqueles que colocaram fogo. No mundo superior, você não vai trabalhar nesse nível. No mundo superior, você vai trabalhar com a mente. Cada vez menos força bruta. E mais qualidade de espírito. Fugindo do assunto ou está dentro? É isso aí? Então vamos refletir. Até chegar na condição de andar por cima das águas. E os discípulos estão assim, olha, quem é aquele? Eles não identificaram que era Jesus. Aí a gente vê, por exemplo, nos filmes, né? Aquela imagem, um nevoeiro por cima do mar, né? Lá da Galileia. De noite. E de repente surge um vulto. Olha a descrição do texto. Busquem em casa. Aí, quando foi se aproximando, eles viram que era Jesus. É o mestre! Captaram? Por que eles só foram percebendo à medida em que o mestre foi chegando?
Está preocupado com o mundo objetivo aqui. Porque o mestre estava ali o tempo todo. Só que aí o que acontece? Por misericórdia, o mestre vem aqui a FEAC, visita a tua casa, não é? Você está lá no computador, o menino está brincando lá, você está com a brecha aqui, mexendo no computador, escutando a palestra. Não é? Nesse momento, você está abrindo a visão do Espírito. Porque o que você está trabalhando é a visão da sua personalidade ali, cuidando do menino, arrumando a casa, ligando o computador. É a visão limítrofe que nós utilizamos nesse contexto da atualidade. Agora, nós precisamos de entender que quando você está observando aquele que está atravessando a rua, com a sua visão física, nós temos que começar a preparar o espírito para enxergar o que está em torno daquele menino que está atravessando a rua. Não, casal aberto. Mas eu vou ficar, como é que vai ser? Minha vida vai ser uma luta. Eu trabalho no trânsito, eu sou guarda de trânsito. Como é que eu vou ficar vendo o espírito o tempo todo? Meu amigo, nós estamos falando que você tem que aprender a ver o que está por trás. Como a gente, no Evangelho, a gente aprende, né? Você tem que aprender a ler o que está por trás da letra. Espiritismo, você não aprende o que está escrito. O que está escrito, está escrito. Você vai aprender o que está por trás do que está escrito. É nas entrelinhas que se estuda o Evangelho. Deu, dona Neuza? Interessante, né? Alguma pergunta? Eu posso caminhar. Nós estamos na treva, na luz, tropeçando de dia, de noite, como é que está? Vamos lá. 247. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, seu Fernando. Aproveito para mandar um abraço para o nosso irmão Fausto, a turma toda do Eurípides Barçanufo, lá de Curitiba. Nós vamos estar voltando aí, se Deus quiser. Vamos lá. Os espíritos têm necessidade de transportar-se para verem o que se passa em dois pontos diferentes? Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo? Pegaram a pergunta, gente? Vocês estão aqui ou vocês estão no outro hemisfério do planeta? A Márcia, pelo menos, falou que está aqui. A senhora também está aqui, dona Mirtes? Porque de vez em quando a gente está fazendo estudo espírita. Como é que é seu nome, minha amiga? Ô Simone, seja bem-vindo. É porque de vez em quando a gente está fazendo estudo espírita, aí o povo começa a lembrar que é espírito. Aí começa a viajar. O corpo está aqui, como, né? Missa de corpo presente. Está todo mundo aqui. Mas se você perguntar o que eu estou falando, o indivíduo está lá nas nuvens, ele está lá em Júpiter. Vamos lá. Os espíritos têm necessidade de transportar-se para verem o que se passa em dois pontos diferentes? Como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, preste atenção. Essa frase aqui já disse tudo, dona Nilson. Como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, qual que é a velocidade da luz? Qual que é a velocidade da luz? Não, tem alguém com um tablet aí perguntando para o santo Google? Não. 365 mil quilômetros por segundo. Não é isso? Está correto? E a velocidade do pensamento? Qual que é a velocidade do pensamento? Ela é praticamente instantânea. A gente ainda não tem condição de medir. Mas os espíritos definem. É praticamente instantânea. Então você pensou, por exemplo, numa determinada região, para lá você se transporta. Naquele mesmo instante. Observe bem, continuando. Pode-se dizer, o espírito, que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento pode irradiar e dirigir-se para muitos pontos diferentes ao mesmo tempo. Mas essa faculdade depende de sua pureza. Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada é a sua visão.
Ponto. Nova frase. Só os espíritos superiores podem abarcar o conjunto. Vou começar do fim. Só os espíritos superiores podem abarcar o conjunto. Ver tudo ao mesmo tempo. Jesus disse assim: quando 2 ou mais pessoas estiverem falando em meu nome, ali eu estarei. Captar? É a capacidade dele de estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Pela sua irradiação mental. Através do fluido cósmico universal, que é uma matéria não mensurada ainda pelos homens, Deus conversa com todos. Através do seu pensamento. Então, toda a natureza está no fluxo do pensamento do Senhor. Por isso a sua prece é ouvida, Marco Aurélio. Senhor Fernando, o seu pedido, ele é registrado na mesma hora. Não tem ninguém digitando, não. Mas já tem um equipamento de alta expressão que falou assim: o senhor Fernando mandou um pedido. Agora, esse equipamento sabe o pedido que o senhor Fernando mandou. Se foi para ter uma qualidade de vida ou ganhar na Mega Sena. Não é verdade, senhor Fernando? Poderia. Não joga? Mas eu não estou dizendo que o senhor joga ou não joga. Mas pode ser um pensamento. Não pode? O senhor acha que eu não tenho vontade de ganhar? Se eu já contei aquela história para o senhor que eu ia carregar o meu telefone, aí a moça oferecia. Eu acho que tem muito tempo que eu não conto essa história, né? Tem muito tempo que eu não vou lá. Aí eu ia carregar a moça, aí eu comprava, aí depois assim: o senhor aceita uma aposta? O senhor gostaria? Eu falei: minha filha. Aí no início, né, eu comprava para ajudar ela, né? Sei lá, vai que eu ganho. Né, dona Márcia? Aí eu sei lá, eu não sou bobo. Aí eu comecei a comprar e foi repetindo, eu comecei a gostar do discurso dela. E ela começou a gostar de mim porque eu comprava, né? Ela já chegava lá: oi. Aí minha consciência uma hora acordou. Eu falei assim: mas será que é isso mesmo? Aí na hora que chegou, será que é isso mesmo? Já atrapalhou o negócio todo. Porque aí me colocaram para pensar. Aí na próxima vez ela ofereceu, não, tá bom. Deixa eu comprar. Aí comprei. Aí chegou num ponto que eu falei assim: eu não posso ganhar na loto. A loto, ó, pra você ver, é tão antigo. Não posso ganhar na loto, não. Você imaginou quantos milênios para consertar, seu Fernando? Agora o problema era, coitada, é tirar a ilusão dela de vender o produto, né? Aí eu tive que dizer para ela: minha filha, não posso não. Por que o senhor não vai comprar mais? É a religião do senhor? Eu falei assim: pode ser. Pode ser. Aí um dia eu falei para ela: sabe por quê, minha filha? Porque na realidade assim, eu compro para te agradar. Mas nesse bolão aí é o seguinte: eu compro e na hora que eu viro as costas, eu já estou torcendo para não dar aquele prêmio, que vai me complicar. Aí eu vou participar de um bolão, eu vou prejudicar os outros. Então me deixa fora dessa história, porque eu não posso nem prejudicá-los e muito menos a mim. Né, Marco Aurélio? É justo? Agora eu até hoje estou pelejando para não querer ganhar, viu? Porque já não estou comprando mais, né? E o pensamento? Deu aí, filha? Agora eu cheguei no senhor. E o pensamento? Aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Sentimento, meu amigo, antecede tudo. Então nós temos que verificar aonde que tu está direcionando o teu sentimento. O seu sentimento pode ser nobre, como o seu sentimento pode estar te engaiolando. Então nós temos que prestar atenção nisso. Porque para muitos, jogar na Mega Sena é um divertimento maravilhoso, e ele tem que continuar mesmo. Agora, para outros, meu Deus, não faço não. É região de sofrimento depois. Não sei se vocês entenderam. Não tem a mesma medida para duas pessoas. Cada um vive um universo. Cada um tem seu painel, cada um tem sua responsabilidade, cada um tem o seu discernimento de vida. Por isso que você não pode julgar o outro. Não faça não, que vai perder. Outro dia eu estava conversando com um companheiro, aí ele me disse assim: mas eu estou gostando dessa notícia que você me deu. Aí eu virei para ele e falei assim: mas por quê?
que eu já vi a repercussão. Vai bater e o pessoal do lado de lá não vai gostar. Aí eu pensei, para que eu contei? Porque eu dei o recurso para a pessoa sintonizar na treva. Aí eu fiz, deixa para lá. Aí depois eu entrei em contato com esse amigo meu e falei assim, ô meu irmão, não pensa assim não. Porque a vida ensina. E ensina mesmo. Agora, a partir do momento que você fica torcendo para que o outro aprenda no ramerrão do testemunho, no envolvimento do escândalo, você está se comprometendo muito mais do que ele, que o escândalo vai bater na porta dele mesmo. Se o seu carro foi arranhado lá na esquina, você pode anotar, pesquisar, daqui uns 3 séculos você volta a conversa comigo. Não sei se vai ser aqui na FEAC, né? Pode ser em outra nave por aí. Daqui a 3 séculos você vai chegar na conclusão que no mínimo você arranhou o carro de alguém. E ninguém vai lá naquele endereço certinho para jogar pedra, lá na janela da sua casa. Não tem bala perdida, não. O indivíduo fez a bobagem aqui, tirou, talvez até na festa. Tirou para cima. Acertou o outro que estava lá, estava na janela olhando para o mar. Olha lá o mar, de repente entrou uma bala, o indivíduo desencarnou. Não pode? Eu estava vendo um comentário de um amigo pastor protestante outro dia na televisão, ele estava contando. Um casal, melhorou, né? Andando na praia e tal, de férias. Aí de repente, o tempo fechou, caiu uma tempestade, um trovão, um raio, desencarnou os dois. Imagina, aí o pastor contando, eu achei muito interessante. Os dois, para conhecer o mar, porque quem vai andar na chuva, na praia? Não é? No mínimo é mineiro em Piúma. Porque agora nós melhoramos. Né? Guarapari, coitado, eles já sofreram muito com a gente, agora nós estamos indo para Piúma. Né? Porque de vez em quando nós vamos para Cabo Frio também. Né? Mineiro é assim. Porque Deus abençoou os cariocas, o pessoal do Espírito Santo, e deu para eles o mar. Né? E nós fomos lá e invadimos. Né? Isso é uma questão mesmo de... Né? Não ficamos contentes em não ter, não. Quem vai andar na praia com tempo desse jeito é mineiro. E o raio foi lá e tum. Por que caiu naquele endereço? Tem um propósito. Então, para que a gente possa pensar que, de acordo com as nossas escolhas, nós vamos definindo o painel da nossa vida. Ficou claro, minha filha? Alguém gostaria de perguntar? Ô, senhor Fernando, agora é o senhor. Por favor, passa para ele. Gostaria da sua participação, senhor Fernando. Principalmente que o senhor é daquela região abençoada do Rio de Janeiro. Sou fluminense. Fluminense, olha que beleza. Temos mais representantes ali fora. Pode falar, senhor Fernando. Não tem nada a acrescentar. Acrescentar é o seguinte, que o espírito superior, tudo bem, ele se... Agora eu, por exemplo, o meu espíritozinho, vou ter que andar de bonde. De bonde, porque para alcançar outro lugar, né? Entendi. Como no nosso lar, o André Luiz teve que se transportar pelo... Aerobus. Aerobus. É isso mesmo. Ele não tinha condições de ir pelo pensamento. Mas é o interessante, né, senhor Fernando, é que quando a gente abre essa conversa, que Jesus está nos concedendo a oportunidade de refletir sobre o assunto, ele já está dizendo para nós que nós podemos fazer alguma coisa de especial. Porque senão esse assunto não tinha sido ventilado. Então, como é que... mas fala em termos práticos. Em termos práticos, é que você pode visitar aquele irmão seu que está morando lá do outro lado, lá que você não tem recurso nem possibilidade para ir. Visita-o fraternalmente em pensamento. Bate um papo com aquele inimigo que antigamente você ficava jogando bomba mental lá para o lado dele. Começa a mudar isso. Começa a visitá-lo desejando coisas boas para ele. Não é mesmo? Está lá, o indivíduo está no meio de um acidente, lá você não tem como ir lá socorrer. Vai em espírito. Faz uma prece para ele. Eu contei aqui outro dia, o nosso amigo, não vou citar o nome dele, que
porque não cabe. Um companheiro nosso que mora no Nordeste, falei isso aqui semana passada. Ele estava em dificuldade, do nada nós encontramos nas comunicações da internet, e ele falou assim, que bom que eu te achei aqui, eu preciso de uma prece. Uma situação que está complicada. Ele estava uma semana, eu contei isso aqui semana passada, não foi? Graças a Deus. Porque é tantos lugares que a gente vai, né? A gente não sabe nem onde que contou. Mas aí eu falei para ele, vamos fazer uma prece. Mentaliza aí. E criamos a ideoplastia, o quadro mental, para que ele fixasse. Era uma indução a partir de uma cocriação que a sua mente é capaz de realizar. Ok? Aí, na hora que ele se sintonizou, eu falei assim, tá bom, agora estou chegando aí, com a equipe espiritual. Aí eu vi que, eu contei isso aqui, né? E que acabou que ele adormeceu, e posteriormente ele me deu a notícia. Mas foi uma benção. Porque na realidade eu criei a ideoplastia pela prece e pedi ajuda para os espíritos, porque quem foi visitar ele foi os espíritos. Eu fui em corpo mental. Porque na hora que eu falei assim, estou indo aí, na realidade eu estava sob a tutela de quem realmente é autoridade. Porque eu não vou falar para o outro que eu estou indo aí não, porque eu não sei o que vai acontecer no meio do caminho. Nem muito menos sei se eu vou ser recebido, porque existem ambientes espirituais que você não pode entrar assim não. Quando você entrar numa casa, faça uma prece e peça licença. Está 30 pessoas te recebendo na festa. Mas espiritualmente pode não ser a mesma recepção. Então vai devagar. Do mesmo jeito que quando você se movimentar para entrar em intercâmbio psíquico com alguém, vai devagar, meu amigo. Não vai na pressa, não. Não atropela, não, que você vai se dar mal. Mas ele, pela amizade, pela sintonia e pelo merecimento dele, que é um grande trabalhador, e médio, perceptivo, claro, depois ele me contou. Na hora que criou o quadro, em questão de fração de segundos, ele viu, num primeiro momento, um facho de luz entrando no ambiente, que eram os espíritos, né, coordenadores do processo. Aí passou um pouquinho, chegou um mendigozinho assim atrás, o Beto e tal, opa, vim de carona. Né? E ali, naquele momento, foi o suficiente, porque era uma ambiência de necessidade, de sintonia e de atendimento. Os espíritos adormeceram ele. E ainda foi induzido, você vai ser levado para a praia. Né? E graças a Deus ele mora. Alguns quarteirões da praia. Quando os espíritos têm que levar a gente para a praia é mais difícil, né? Vai de bonde, né, seu Fernando? Vai de bonde, porque o peso está agarrado nos trilhos. Né? As rodas de ferro, vai atritando. Por que atrita a roda? Porque a roda, a pujança de orgulho dela é um negócio absurdo. E muitas vezes, ao invés dela girar para levar o indivíduo para adiante, a roda está tentando vincular ainda ao passado, que é o egoísmo. Então não é fácil, não. Agora, vamos pensar da dinâmica dessa questão. Da possibilidade que nós temos. Então, quando você se desloca espiritualmente, agora eu estou falando na nossa ambiência, numa realidade muito tranquila. Não é mística não, viu gente? Porque doutrina espírita para nós não tem misticismo não. Seria místico se você falar assim, agora eu vou fazer um treinamento com vocês, apaga a luz. Aí eu vou fazer uma indução aqui. Embora eu possa fazer isso num grupo de estudiosos que tenha essa finalidade. Eu costumo falar assim para as pessoas, fecha os olhos, mentaliza a sua casa, que é simples. A casa é o núcleo de ambiência, né? De afinidade. É o seu lugar, é o seu aconchego. Então se eu fizer um teste aqui, não é? Se fosse esse o objetivo, e pedir que todos mentalizassem um lar, eu não tenho dúvida de que vocês teriam plenas condições de ver o que está acontecendo lá. Pensou nela, né? Eu sei. Porque é a capacidade que o espírito tem. Certa feita eu fiz isso num curso de mediunidade, com um grupo. Aí o papo é outro, né? Era para isso.
Porque se eu fizer isso aqui, eu perco toda a autoridade. Porque o nosso objetivo não é esse. Aí eu seria místico fazendo isso aqui. Mas lá num trabalho científico de laboratório, eu coloquei todo mundo na indução para ir para os seus lares. E foi interessantíssimo, porque aí eu pedi que eles anotassem o que estavam vendo, fossem embora, chegassem lá, tentassem constatar, naquele horário, etc, etc. De um grupo de, acho que de 20, pelo menos uns 8 chegaram aqui com fatos e dados. Viram um desenrolar de acontecimentos. E um deles foi muito interessante, porque ele, na mente dele, ele me contou isso com muito entusiasmo, que na mente dele, a casa tinha que estar vazia. Porque o marido era para estar em tal lugar, era uma senhora. O marido era para estar em tal ambiente, o filho na escola, contou o quadro todo. E quando ela fez a projeção mental, estava o marido, os meninos, estava tudo lá. Ela falou assim, não, esse negócio que o Casalberto está falando aqui, isso é furado. Eles não estão lá, como é que eu estou vendo a turma toda lá? Ela chegou em casa, todo mundo lá. O marido inverteu o processo, o outro foi dispensado da escola mais cedo. Coincidiu uma série de fatos. A espiritualidade do mínimo deve ter dado uma atuada aí, até para nos ajudar no processo. E ela falou assim, mas foi exatamente o que eu vi. Então, isso nos mostra, de uma forma muito científica, muito prática, o que está escrito aqui. Porque para nós, quando vem definir a questão dos espíritos superiores, fica distante, né? Pô, mas os espíritos veem tudo ao mesmo tempo, como é que é isso? Não, aí a gente faz esse painel para trazer para o nosso dia a dia. Então, quando você está na casa espírita, naquele momento, por exemplo, de prece, não como agora, que aqui a gente está desenvolvendo muita parte mais de cognitiva, de percepção, etc., mas assim, num campo mais objetivo. Mas aquele momento de mais sensibilidade, não é? Que a gente vai fazer a prece, aquele momento de mais recolhimento. Né? Se você tem alguém que, se naquele momento passar uma imagem por você, principalmente que envolva pessoas, não perca o ensejo. Ofereça bênçãos. Esse ensinamento eu me emociono, porque quem me passou, Arnaldo Rocha, um grande amigo, nós estávamos num velório. Foi um velório de uma grande companheira do movimento espírita. Eu não me esqueço, foi lá no Bonfim, aqui em Belo Horizonte. E Arnaldo estava muito sensibilizado no dia, porque Meimei, a esposa dele, tinha sido enterrada lá, e ele nunca foi visitar o túmulo. Por conta do movimento mesmo de espiritualidade, a gente tem que ficar preso a essas questões. Mas, dentro do simbolismo que a parentela exige, então ele deu toda a estrutura para o processo. Mas nesse dia, ele se lembrando muito dela, até pela própria presença dela naquele contexto daquele velório, porque quem estava desencarnando era um espírito vinculado a toda a família espírita. Aí Arnaldo contou, ele falou assim, vamos fazer uma prece para fulano de tal. Aí nos recolhemos, isso no meio de um monte de gente, e ele comigo conversando só nós dois. Aí, passado esse movimento, ele virou para mim e falou assim, vamos tomar água ali. Aí, fomos. E lá eu perguntei para ele, Naldinho, por que você, naquele momento ali, você fez com que, você criou aquele movimento para a gente fazer uma prece para fulano de tal? Ao meu ver, não tinha nada a ver com o contexto. Ele falou assim, pois é, meu filho. Mas naquela hora, a imagem dele me veio tão forte, que eu me senti impulsionado para orar por ele. Não sei o motivo também. Mas eu aprendi isso com Chico Xavier. A cadeia. Ele aprendeu com o Chico, veio me contar. E agora eu estou contando para vocês. Que quando você está, por exemplo, num ambiente desse, de um velório, um velório, que é aquele movimento de despedida, né? Ele mexe com muitas coisas na intimidade de quem está no contexto. Tanto os encarnados, quanto os desencarnados, não é mesmo? Então, costuma você estar num ambiente familiar. E lá nesse ambiente, de repente,
cidade pequena, igual Belo Horizonte, né? De vez em quando você fala assim, ué, mas fulano é aqui, mas peraí, eu conheço ele lá do outro lugar, e ele aqui. Aí a gente fala assim, pô, que mundo pequeno, hein? Coisa de mineiro, né? E de repente a gente vê que tem uma vinculação. Na realidade, nós fazemos parte de uma família só. A parentela espiritual nossa é uma. Dentro de um contexto que estamos sendo abraçados por Jesus num processo de evolução nesse planeta. Então, todos nós temos algum tipo de vínculo uns com os outros. Vocês não tenham dúvida. Existem casos que há afinidades, outras situações assim apenas rotineiras, e casos que existem até antagonismos, não é mesmo? Agora, independente disso, quando alguém desencarna, esse alguém, teoricamente, ele faz parte desse clã aqui, dessa comunidade. Mas ele também faz parte de outros agrupamentos, dentro do processo das reencarnações que se dão, para que nós possamos ter a oportunidade de estagiar em muitos movimentos, em muitos grupos. Então, quando, por exemplo, em nível atual, a gente vê, por exemplo, famílias pequenas que se resolvem muito bem na sociedade, como muitas vezes se encontra famílias muito grandes, que são muitas vezes complexas, não é? De relacionamentos conturbados, como também existem muitas famílias grandes que se resolvem também muito bem. Mas eu quero dizer o seguinte, todos nós estamos ali transitoriamente, e nós ali estamos sendo sustentados por corações que são vinculados a nós. E que mesmo que a gente não saiba onde eles estão, e nem eles tenham a convicção, a clareza de saberem onde estamos posicionados, nós temos vinculações. E num momento como esse citado de um velório, mexe com muitas coisas. Então os espíritos se aproximam até para auxiliar na recepção de quem está chegando, amparar aqueles que estão naquele contexto. E como existe uma grande movimentação energética de atendimento espiritual, também costuma acontecer de, naquele instante, os espíritos estarem aproveitando até as preces, a fraternidade, aquele movimento diferente que não se encontra na sociedade, com tanta expressão, eles estarem atendendo espíritos que de repente estão vinculados a você que está ali, até numa visita social, que a gente vive muitas vezes essa experiência, né? Você vai no velório de alguém, de repente um amigo seu desencarnou, de repente você não conhece quase ninguém da família, não conhece ninguém. Mas você vai lá prestar, vamos dizer assim, uma homenagem, né? Uma prece, embora a gente possa fazer essa prece de onde a gente esteja. Mas por uma questão de solidariedade, não é, de apoio familiar, aí você se faz presente. E isso é extremamente importante, até por conta da nossa socialização. Porque nesse mundo de individualismo, se a gente abrir mão de estar junto até nesses momentos, vai ficar complicado, não é mesmo? Você vai ficar internado, enfurnado dentro de 4 paredes, sem conviver com ninguém. E isso não é produtivo para o espírito. Ninguém evolui, ninguém relaciona com autenticidade, com qualidade. Eu vou falar isso aqui, vocês podem me mandar para as esferas inferiores, não tem problema. Mas nós não vamos qualificar as nossas relações olhando para um monitor, olhando para uma telinha. Que diga-se de passagem, você sabe quanto mais tempo você ficar olhando para um computador? Cada hora que você olha para o computador, você diminui 30% a sua quantidade de piscar a visão e com isso promover a própria fertilização, não é? Dos olhos. Lubrificação, obrigado. Fertilização, lubrificação. Ficou ajustado. É a água em abundância de Jesus. Então ali a gente fica embotado. É importante, tem gente que trabalha o tempo todo com isso. E ele tem que se respeitar. Mas eu não posso substituir a oportunidade de olhar nos seus olhos, como você estava sentado ali. Eu falei, não, sente aqui na nossa frente. Porque lá como é que eu não vou olhar para você.
E esse momento aqui é um momento singular, você não pode abrir mão dele, não. Porque a partir do momento que a gente cria esses elãs, ou fortalece essas relações, até essa pujança de sentimento vai nos auxiliar a voos ao inimaginável. Você imagine quantas vezes você é capaz de se desvincular daquele contexto fechado para ir visitar uma alma que está em regiões das mais diversas, pelo pensamento. Não é assim que acontece com você quando dorme? O seu corpo dorme. Você precisa do sono para o repouso do corpo e reabastecimento. Mas o espírito não precisa de reabastecimento, não. Nesse sentido, né? Abastecimento do espírito é amor. Mas o espírito não precisa de repousar, não. O espírito é dinâmica. Seu corpo dorme, daqui a pouco pulou para o lado de fora. Né? Tem uns que pulam para o lado de fora, no sentido figurado. Chega no mundo espiritual, vê alguém, alguma coisa, o espírito, a realidade, volta para o corpo rápido. Aí costuma voltar numa rapidez tão grande que não dorme mais. Vocês sabem que tem espíritos, muitos de nós temos medo do plano espiritual? Medo. Algumas insônias. É por dificuldade do espírito se ajustar no mundo espiritual. Ele cria uma resistência íntima. Na sua instintividade, ele não está disposto a enfrentar, por exemplo, um adversário do lado de lá. De repente ele quer continuar escondido no corpo. Porque no mundo espiritual as coisas ficam abertas. Então ele quer continuar no cantinho dele. Ele quer só andar de dia. Porque a noite, nesse caso, para ele, é constrangimento. Porque aí eu vou inverter o processo. O discípulo do Cristo, ele quer andar à noite. Mas para isso ele tem que se revigorar, ele tem que estar bem de dia. Para quando ele sair à noite, junto com aqueles que têm autoridade, ele possa não se complicar. Eu estou achando que ficou difícil agora, não? Tá claro, gente? Ficou claro? Bom, dona Nilza, tá tudo certinho? Pode fazer. Quando a gente está assim, trabalhando, Você é o microfone. Muitas vezes você está trabalhando, vem o nome de uma pessoa na sua mente na mesma hora. Esse é o pensamento que a gente vai onde que ele está. Nós temos que avaliar se é fruto da sua memória, porque senão a gente pode ficar místico, né? Tudo é espírito, tudo é questão que está nos visitando. Mas nós temos que ter olhos de ver. Eu não vou parar a minha responsabilidade do dia para ficar captando onda mental. Mas se a onda mental chegou e dependendo da volúpia dela, eu costumo parar. Eu estou conversando com uma pessoa aqui, e de repente está chegando a imagem de alguém. Por uma questão de consideração, eu posso até falar assim, fulano, me dá um tempinho. Mas dependendo da situação, eu vou ter que continuar com ele e vou ter que estar entendendo por que isso está me visitando. Agora, se chegou com muita contundência, faz uma prece. O faz a prece, você está cortando a carne lá no açougue. Não, mas aí foi mal. Não foi bom. Não foi bom exemplo. Não, mas se você tiver aquelas luvas daqueles gladiadores, aí não tem problema, não. Você continua cortando, porque não vai cortar o dedo, não. Né? Porque tem gente que está fazendo alguma coisa, igual eu estava conversando com a médium, você sabe quem? Estava conversando com a médium e ela no carro. Nossa, mas estou conversando com você, estou vendo uns painéis. Eu falei, onde você estava? Estou dirigindo. Eu falei assim, depois eu converso com você. Desliguei o telefone. Aí depois eu falei, não, mas você é sem educação. Eu falei assim, não, sem educação seria você se batesse o carro num indivíduo que não tinha nada a ver com a história. Porque, por enquanto, não inventaram ainda cinto de segurança para perispírito. Você vai falar cinto de segurança para perispírito? Tem não. Tem médium que não pode dirigir demais, não. Ele está dirigindo aqui, daqui a pouco a mente dele está,
Por que é proibido conversar no celular no trânsito? Lá nos Estados Unidos funciona, não funciona? Na Europa, aqui está em vias de ser implantada essa regra. Não é, Marco Aurélio? Ah, já? Ah, ninguém contou. Não avisaram. Né? Hoje eu vi um companheiro, eu achei assim, transcendente. Eu pensei assim, Jesus, isso vai reencarnar demais ainda para aprender. Ele parou o carro no meio da rua e ainda pôs o pé para cima e conversando no celular. Eu fiquei assim, Jesus, essa conversa deve estar boa demais. E ele é tão protegido, porque a lei só visita quem já está preparado, minha filha. Não tinha um guarda de trânsito. Agora, se aparecer o guarda de trânsito, é porque o indivíduo já está pronto para tomar a multa, né? Porque alguém já avisou para ele. Porque quando você não sabe, o que você faz é lei. Vamos casal aberto, todo mundo sabe que é proibido dirigir falando no celular. Uma coisa é ficar apontando para os outros. A outra coisa é a gente perceber qual é a nossa dificuldade. Porque evangelho não é para o outro. Você já viu o pessoal espírita fazendo evangelho no lar? Já viu isso, Sônia? Quando a equipe que vai implantar evangelho no lar, eles ficam assim, olha, quando abrir uma mensagem, fonte viva, aí está assim, tenha paciência com o semelhante, está vendo bem. É necessário ser mais tranquilo. Viu, mulher? Honrai pai e mãe. Viu, menino? Não é assim. Allan Kardec define a doutrina espírita no futuro. Isso está no livro A Gênese. A doutrina espírita, ela vai ser uma convicção da humanidade. Para ser convicção, você não assimila porque alguém te contou. Você não vai respeitar uma placa, uma sinalização, se você não tem um mínimo de sensibilidade e de maturidade para entender. Por isso que para uns, ter lá a curva perigosa ou não ter, não faz diferença nenhuma. Agora, quem já viveu um drama, foi instrumento para desencarnação, ficou tetraplégico por conta de um acidente, não precisa muitas vezes nem da placa, né, seu Fernando? A placa, quando ele vê, ele fala assim, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo que colocou essa placa aqui para me ajudar. Porque ele já está dirigindo com consciência, com responsabilidade. Entenderam? Então a gente tem que tomar muito cuidado nessa análise. Porque não basta você instituir uma lei e que essa lei vai ser vivenciada. E diga-se de passagem, a lei, não é? A sanção, ela só existe para organizar. A partir do momento em que há educação, você não precisa dessas leis. Tanto que nós vamos aprender com Allan Kardec no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não Vim Destruir a Lei, que Moisés, no dizer de Emmanuel, o maior legislador que reencarnou na Terra, Moisés trouxe a lei, no seu sentido dos 10 mandamentos, que é lei divina. Ela é inquestionável. E a lei humana, que ele estratificou para ajustar num contexto. A lei divina, ela é imutável. Honrar a vosso pai e a vossa mãe. Isso é lei. Isso vai ser sempre. Embora nós ainda temos que ficar. Honrai vosso pai, piedade filial. Olha a beleza que é cuidar daqueles que promoveram a sua vinda. A gente tem que ficar repetindo, para observar se a poeira baixa, o som diminui, e a gente entende, que a gente perceba, que para os espíritos mais evoluídos, basta uma manifestação de um cântico de um pássaro para eles entenderem qual é os seus compromissos. Entendeu? Não precisa de muito barulho. Hein, senhor Fernando? Por isso, para nós, é muito importante entendermos quanto à necessidade, então, de qualificar a nossa vida mental,
para que nós possamos nos deslocar, para que nós possamos nos movimentar na terra com mais qualidade, com mais propriedade. E aonde você for, você sempre vai chegar dizendo que a paz do Senhor se faça. Você passa a ser agente da paz. Você vai viajar, você vai se projetar para ser um semeador de estrelas, um distribuidor de bênçãos. Não no sentido que nós vamos, ou nós almejamos nos tornarmos essa beldade toda, né? Que sabemos que vai chegar a essa condição. Mas o nosso objetivo primeiro é de semear para colher, no tempo certo, essas bênçãos que nós desejamos. Não é mesmo? Nós costumamos, até por esse compromisso com o trabalho, a gente ter a oportunidade de fazer visitas espirituais para nós que são extremamente prazerosas, né? Reencontrar corações, né? Muitas vezes pessoas que a gente fazem parte do nosso contexto, mas estão distantes, e a providência divina nos coloca em contato com eles através do sonho, não é? Mas nós poderíamos fazer isso com mais desenvoltura no nosso dia a dia. Viu? Chico Xavier costumava dizer, a mãe chegava lá desesperada por causa do filho, Chico, mas ele não quer vir ao centro. Aí o Chico sabia, ele não tinha que vir ao centro, ele não era a dimensão dele vir ao centro. Mas a minha irmã, na hora que você for receber o passe magnético, lembra dele. E resolve. Nossa Senhora, minha filha. Aí a dona já entrava lá para a cabine de passe, já quase falando para o passista, não deu passe em mim, dê em meu filho. Ou então sentava lá e já se sentia um verdadeiro espelho para bater e, né, atingir o filho. E na realidade, o que o Chico estava dizendo? Existe autoridade maior para um passe ser ministrado por uma mãe? Tem passista mais qualificado? Em tese, né? Porque tem umas mães aí que é melhor ela tomar o passe. É melhor ela receber o passe, porque o filho é a vítima. Porque ela quer que o filho seja o que ela se frustrou. Ou então ela quer idealizar a perfeição. Ela já quer observar aquela plantinha terra, está dando os primeiros movimentos, ela quer já vislumbrá-la como um roseral apresentando-se exuberante. E geralmente se emprega sentimentalismo, precipitação, ansiedade. Não é assim que funciona o mecanismo da evolução. Agora, no momento em que ela está recolhida, recebendo o passe, e aí a gente já imagina, né, Chico conversando com aquela pessoa mais simples, aquela turma que ele atendia lá na comunidade do Pássaro Preto em Uberaba, por exemplo, como nas cercanias de Pedro Leopoldo, dos anos 30, 40. Você imagina aquela pessoa simples, pensando no filho, num movimento de prece. Imagina as faixas luminosas que partem de um coração desse. E o menino não tem que estar lá. Porque ele está numa outra dimensão. Não sei se ficou claro. Aí tem uma companheira que fala assim, eu daria tudo para o meu marido frequentar a reunião. Aos espíritos, melhor não. Porque não está na hora, sabe? E de repente existem alguns casos que é o marido que sustenta para ela vir. Mas ela quer que ele, de uma noite para o dia, endireita, na visão dela. Porque ele tá como é que falavam os escravos? Uma formosura. Mas ela está enxergando ele todo torto, né? E ainda fala. E aqui não tem conserto. Que pau que nasce torto, morre torto. E ainda se pegar fogo, a cinza é torta. E está lá o indivíduo lá, ajustadinho na evolução espiritual, na dimensão dele. Captou? Eu tenho que correr. Vanessa. A Vanessa é de São Paulo. Não consigo entender o nome da cidade. Vanessa, muito obrigado pela sua participação. Bom, ela está dizendo assim, eu não tenho vidência, a visão do espírito,
mas sensações me visitam, até mesmo à noite. E o meu coração começa a acelerar ou sinto uma angústia. Então paro, faço leitura de um livro da doutrina e uma prece. E uma prece para atender a esta sensação, para diminuir essa sensação, alguma coisa assim. Estou certa? Bom, receita, querida Vanessa, é muito complexa, porque a sensibilidade mediúnica ela é muito pessoal. Cada um tem a sua cota, a sua qualidade, a sua especificidade de mediunidade. Geralmente, quando nós estamos entrando no processo do adormecimento, Vanessa, do corpo físico, teoricamente nós já estamos nos preparando para isso, né? Pela própria dinâmica psicológica do sono que começa a nos visitar, do cansaço, ou mesmo da própria sensibilização pela noite, quando nós vamos nos preparar para viver o mundo espiritual, não é mesmo? E preparar com qualidade. Por exemplo, lá pelas 9 horas da noite, 4 pratos de feijoada. Em seguida, né, aquele jornal da televisão que pinga sangue, né? Depois, uma sessão de luta MMC, como é que chama? MMA. Né? Mata, depois adormece. Né? Aí a nossa ambiência espiritual vai ser assim, de uma qualidade soberana. O indivíduo, primeiro que para desdobrar do corpo físico é uma luta. Porque ele já começa a desdobrar sentindo o cheiro da lasca do pau lá do chiqueiro. Os 4 pratos de feijoada. Né? Uma ambiência assim, né? Um odor assim das esferas superiores. Não dá nem para desdobrar, porque... Né? E quando consegue, depois de muita luta, aí ronca o corpo físico e o perispírito. Quer dizer, no máximo que ele vai viajar para o mundo espiritual é alguns centímetros. Vocês estão rindo? Mas tem alguns casos que ele não comeu feijoada, mas assistiu tanto filme de guerra que ele já desdobra, é bala passando para lá. E ele vira para a mulher, esconde, agora é a granada. Agora a granada. É o ambiente espiritual do indivíduo. Você está achando que é brincadeira? Mas então, Vanessa, vamos voltar para a sua questão. Mas nos aspectos da sensibilidade, a tendência é a gente já, em alguns casos, até antes de você propriamente definir, dormir, o indivíduo já entra, ele pelos laços já começarem a ficar mais adocicados, né, mais tênues, ele já começa a entrar na ambiência espiritual. Né? Então, muitas vezes, a gente já começa a ampliar a percepção de uma forma assim, muito interessante. Existem alguns casos que, quando tem uma mediunidade ostensiva, ele já começa a ver até o que vai acontecer nos primeiros movimentos do desdobramento. Médios começam a identificar até presenças espirituais. E ele ainda está lá conversando com os filhos. Né? Ele está assim, quase meio lá, meio cá. Né? Tem uns pais aí que os meninos falam, pai, vai dormir, porque você já está querendo insistir com a conversa, mas... Quando vai chegar o momento, Vanessa? Existem alguns casos que o médium começa a sentir algumas sensações de angústia. Alguns casos o indivíduo começa a sentir como que alterações até no seu centro gástrico. Porque todo o processo dos feixes energéticos que nos prendem ao corpo físico vão entrando num processo de alteração química, energética, física. Então o indivíduo já... É uma sensação que muitas vezes ela não é muito agradável. Por isso é que quando você vai dormir é necessário criar uma ambiência de mais tranquilidade, de mais prece, para que tudo flua de uma maneira extremamente sutil e sem sofrimento. Tá? Porque o deslindar do corpo ele vai se dando de uma forma gradativa. Quem tenha o privilégio, a oportunidade maravilhosa de dormir do lado de alguém, né?
Porque dizem que as pessoas vão ficando mais velhas, a tendência é separar a cama, não é assim? Sabe por quê? Porque o povo começa a desdobrar demais. Aí mexe pra cá, é a confusão, vem? Você está rindo, né? Mas quando o médium é mais agitado no sono, minha filha, aí até por uma questão de manutenção do casamento, é melhor separar mesmo. Porque senão eles vão brigar durante a noite. Porque não consegue dormir. Você está achando engraçado, né? E quando é sonâmbulo? Você ainda senta na cama para conversar com a mulher. Mas bem, eu tenho que dormir. E ele está lá, numa outra esfera, aí, conversando com ela. E ela não está entendendo nada, porque ele costuma usar até uns dialetos meio complicados, né? Falar em outras línguas, né? Vocês estão achando graça, mas é fato. E aí, o que acontece? O indivíduo, ele nesse processo, ele costuma a viver dificuldades mesmo, físicas, até que ele consiga se deslindar. Mas eu ia contar outra coisa. No momento em que o indivíduo começa a ter efetivamente o processo do sono físico, o corpo reage. Ele tem algumas fricções nervosas, alguns choques. Você já teve a oportunidade? Graças a Deus você tem isso toda noite, né? Aí você vê a pessoa, na hora que ela vai dormindo, ela vai dando uns choques. Até no momento em que ela se deslinda. Aí ela não vai ter mais essa repercussão. Chico Xavier, Arnaldo nos conta, que Chico, ele via Chico Xavier dormir nos primeiros movimentos, lá atrás, na década de 40, ele ficava assim absurdado com os choques que davam na cama. Dele chegar até na condição de ver Chico levitando na cama. Chico não, o corpo dele, né? Porque o corpo, o espírito se desvinculou naturalmente, e ali houve tantas alterações que até a gravitação ali foi alterada. Olha para vocês verem o que é isso. Por isso é que o indivíduo está dormindo, está vivendo a experiência, respeite. Vocês acharam que eu estava falando do senhor e da senhora que estão separando? Né? Um dorme numa cama, outro na outra. Eu não estou falando nada do relacionamento deles, viu, gente? Pelo amor de Deus, porque são almas gêmeas. Mas elas se conhecem, muitas vezes é necessário mesmo, tá? Em alguns casos, gente, porque vai terminar a reunião, vai chegar em casa, a primeira coisa é rachar a cama. Aí vai eu para o umbral, vai você, vai o marido, vai dar uma confusão. Então é melhor não, deixa do jeito que está. Tecnicamente, cuide de quem está dormindo. Muitas vezes você pode estar percebendo um sono agitado do filho. Vai lá, faz uma prece. Não acorda ele não, tá? Chega do quarto. Existem casos que é orientado que o indivíduo converse. Por exemplo, faça uma leitura. O indivíduo está dormindo lá, ele faz uma leitura, apaziguando. Né? Muitas vezes, no plano espiritual, o indivíduo tem mais receptividade em acolher a orientação do que no plano físico. Hein? Crianças, muito agitadas. Mamãe está aqui. Ela está lá, conversando com as estrelas. Mamãe está aqui, minha filha. Fica tranquila. Agora, pelo amor de Deus, não vai ficar lá a noite toda não, viu, gente? Porque tem mãe que é assim, fica velando. Aí eu fico pensando, na hora que chegar nos 16, como é que ela vai velar? Vai virar uma vela, né? Vai ser uma luta. Deu aí? Pra gente pensar. Então, Vanessa, agora, em alguns casos também, você pode ter percepções não muito agradáveis do mundo espiritual. Isso também é fato. Você começa a identificar a ambiência. Nesse momento do sono, pelos laços que estão, como eu disse, se tornando mais tênues, mas também há em outros instantes também. Você pode identificar numa frequência não positiva. Então, em todas as situações, Vanessa, a busca é trabalhar um recurso terapêutico de uma leitura. Não é? Tem um livro na sua cabeceira ali de mensagens positivas. Os livros de Emmanuel são maravilhosos, são concisos, são objetivos, sempre com citações de Jesus, do Evangelho. Isso é um mantra fantástico. Porque na hora que você fala Jesus, e Jesus conversando com Paulo, você já entra numa sintonia elevada, você mesmo já ajuda a plasmar recursos que você vai encontrar para sair de dificuldades. Deu aí? Então uma leitura, uma prece, bons pensamentos, um filme que acalente, né? Aquele filme que mostra as flores, que fala do plano espiritual superior, das cachoeiras. Tem uns casos que o indivíduo já desdobra no meio das estrelas. Não é?
Para ficar um pouquinho, porque daqui a pouco vem confusão. Porque a gente não consegue manter. Né? Exatamente porque nós ainda somos acanhados no bem. Ficou claro, gente? Vocês desculpem, o assunto vai sendo remodelado, ele vai sendo redirecionado, e nós temos aqui o compromisso de procurar sempre trabalhar de forma que o assunto se torne uma conversa simples. Nós não temos objetivo nenhum de erudição, de atender intelectualidade, e por isso a gente pede desculpas para aqueles irmãos que estão na internet, que já estão num nível de aprendizado diferenciado, mais à frente, mas o nosso trabalho no que remonta ao atendimento espiritual, a divulgação do Evangelho, é trazer Jesus para a ambiência do coração de uma forma mais simples possível. Porque assim, todos nós nos irmanamos. E com isso estimulamos cada um, quando dispersado para a sua parte, procurarmos, então, atender à própria necessidade. E eu costumo dizer, doutrina espírita é estarmos diante de uma fonte de um valor extraordinário, e que é inestancável. Quanto mais você buscar, mais você vai ter resposta. Quanto mais a gente se envolve nesse contexto, mais ele vai dizendo o tanto que nós podemos ser felizes com o que nós temos. O tanto que nós temos condições de qualificar as nossas relações a partir do que já está posto. Porque muitos julgam que mudar, que transferir, que trocar, é que vai solucionar. E na realidade, a vida vai nos mostrando que o que nós precisamos de investir é no nosso mundo íntimo. Ele é inviolável. Ele é um tesouro de um valor que nós desconhecemos. Então invista no seu tesouro. Busque, estude, valorize, faça o bem, ajude o semelhante. E com isso você vai observando como nós que estamos numa idade provecta, a gente vai ficar mais velho, né, senhor Fernando? O senhor Fernando falou comigo o seguinte, que quando eu falo dos mais velhos, eu olho para ele. Né? E que isso, ele não sabe qual o significado. E eu digo, senhor Fernando, o senhor é um grande apoio que nós temos. Né? É por isso que ele até fala que usa o cajado. Né? Mas, senhor Fernando, quanto mais velho a gente vai ficando, no seu sentido simbólico, a experiência vai nos dando muito mais tranquilidade de ver a vida. Porque quando a gente é novo, gostou? Agora eu já estou assumindo mesmo. Quando a gente é novo, a gente vê tudo grande, a gente dimensiona as coisas, né? A gente acredita, aposta numa série de questões que só o passar do tempo vai nos dizendo a importância do menos. Por isso que muitas vezes a gente fala para o jovem, menos, baixa a bola. Você sabe por que a gente fala isso? Não, você não, coitado, você é novinho. O senhor Fernando, o senhor é meu recurso. Senhor Fernando, você sabe por que a gente fala isso, senhor Fernando? Porque um dia alguém falou para nós, baixa a bola, e a gente não deu ouvido. E hoje a gente observa a importância de ouvir, ao mesmo tempo a dinâmica de se fazer presente, para dividir. Porque experiência você não dá. Ninguém vende experiência. Experiência é sua. Mas numa ambiência fraterna, nós podemos dividir. E para dividir as bênçãos, Emmanuel vai nos falar em notas de bem viver. A partir do versículo que nos foi sugerido. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte da água, que salte para a vida eterna. Que possamos beber desta água. Por maiores sejam os obstáculos, procura doar o melhor de ti, na execução das tarefas que te cabem. Se erraste, recomeça. Se caíres, pensa em tua condição de criatura humana. Reajusta as próprias emoções
e reergue-te para caminhar adiante. Desânimo, em muitos casos, é a ausência de aceitação do que ainda somos. Ante a pressa de ser o que os outros, pelo esforço próprio, nas estradas do tempo, já conseguem ser. Coragem é força que nasce da própria disposição de aprender e de servir. Não te ausentes dos próprios encargos. Dever cumprido é passaporte ao direito que anseias usufruir. Não acredites em felicidade no campo íntimo sem o teu próprio trabalho para construí-la. Toda realização nobre se levanta na base da perseverança no bem. Compadece-te dos que porventura te firam, e ao recordá-los, exerce a bondade sem ressentimento. Não exijas de ninguém a obrigação de seguir-te os modelos de vida e pensamento. Protege as crianças tanto quanto se te faça possível. Mas não te tortures ante a escolha dos adultos que esperam de ti o respeito às experiências deles, tanto quanto reclamas o acatamento alheio para com as tuas. Distribui otimismo e simpatia. Irritação não edifica. Não percas tempo com lamentações inúteis, reconhecendo que há sempre alguém a quem podes beneficiar com essa ou aquela migalha de apoio e generosidade. Deixa algum sinal de alegria onde passas. Quando os problemas do cotidiano se te façam difíceis, ao invés da inconformação ou do azedume, usa a paciência. Sempre que necessário, empenha-te a ouvir esse ou aquele assunto com mais atenção, para que possas compreender isso ou aquilo com mais segurança. Lembra-te de que falando ou silenciando, sempre é possível fazer algum bem. Grande entendimento demonstra a criatura que vive a própria vida do melhor modo que se lhe faça possível, concedendo aos outros o dom de viverem a vida que lhes é própria, como melhor lhes pareça. Vou repetir. Grande entendimento demonstra a criatura que vive a própria vida do melhor modo que se lhe faça possível, concedendo aos outros o dom de viverem a vida que lhes é própria, como melhor lhes pareça. Cada um enxerga a vida com seus próprios olhos. Porque a visão, ela vai ganhando dimensão à medida em que nós compreendemos as leis divinas. E no processo da compreensão, o Senhor gradativamente vai abrindo portas, oportunidades, para que a gente possa estagiar, viajar por outros caminhos. Portanto, não almejas o que ainda não possas. Faça o que deves, porque fazendo o que podes, o Senhor garantirá
a resolução do que ainda não te compete, dando a cada um segundo as suas obras. Que o Senhor nos abençoe, nos fortifique e que possamos sempre, como cristãos, nos unirmos para nos tornarmos verdadeiramente uma só família, um só rebanho, que tem como meta a fé, a esperança e a caridade, benevolência, indulgência, perdão, trabalho, solidariedade, tolerância, amor, luz e paz. Que a paz se faça nos domínios do nosso abençoado coração. E que Maria Santíssima continue nos auxiliando e cuidando daqueles corações que tanto amamos, no instituto sagrado da família que nos abraça e que nós devemos movimentar o sentimento da gratidão para com eles, porque são eles que nos toleram. E a nós compete respeitá-los e amá-los todos como irmãos da caminhada. Tenham todos uma excelente noite, um repouso bendito, um desdobramento feliz, um trabalho no mundo espiritual que nos aproxime daqueles que tanto amamos, que tenhamos todos um final de semana de muita alegria, de fraternidade e de preparação para a próxima semana, e que o Senhor possa nos auxiliar para que, se for da nossa necessidade e do nosso merecimento, nos encontrarmos novamente na próxima sexta-feira, dia 27 de setembro do ano de 2013, para mais um programa, estudando a doutrina espírita através do Livro dos Espíritos, na casa querida que nós carinhosamente chamamos da Casa de Kardec, a FEAC Minas. Muita paz, muito obrigado, e fica assim, estas vibrações, essas reflexões, como prece final. Muito obrigado, devolvo a palavra para a coordenação.